Olá, vamos dar início aqui à apresentação do mapa mental do capítulo 1 do livro de Fisiologia Humana de Silverton, uma abordagem integrada. Aqui é uma visão geral do mapa, certo? Eu li o livro e vou trazer aqui para vocês, resumidamente, o que tem de mais importante aí nesse capítulo, certo? Vamos lá. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. O título do livro é Introdução à Fisiologia, né? Então, por aí a gente já vê que o foco realmente é trazer uma abordagem mais a nível introdutório mesmo do que vem a ser a fisiologia, quais são os níveis de organização da fisiologia, né? Com a diferenciação de alguns termos também muito importantes, quais são os temas principais que vão ser abordados, até não só da fisiologia em si, mas ao longo de todo o livro, e como que a gente tem tanto conhecimento a respeito da fisiologia hoje. Então, basicamente é isso que esse primeiro capítulo vai procurar trazer. Bom, o título do livro, né, mais uma vez, é Introdução à Fisiologia. Então, obviamente, ela abrange o conceito de fisiologia. O que vem a ser fisiologia? Fisiologia, pense como se fosse não, é a ciência, né, que vai estudar o funcionamento normal orgânico. Então, sempre que eu estiver falando de estado fisiológico, de conceitos fisiológicos, algo relacionado ao funcionamento fisiológico, eu sempre estou me referindo a uma coisa que eu espero que aconteça, ao que é normal, digamos assim. Então, por exemplo, o que é normal do coração? Quando eu te pergunto o que é o normal do coração é ele bombear, é o seu coração estar batendo agora. Isso é estado fisiológico, é o que se espera que o seu coração faça. Um outro exemplo, é normal que a pessoa urine todo dia. Isso é um estado fisiológico. Quando a pessoa não urina todos os dias, aí já é o contrário do fisiológico. Já entra no estado em que ocorre algum tipo de distúrbio. E aí já é motivo de estudo da patologia, né? Então a fisiologia é isso. É sempre você estudar o que se espera do seu organismo. São os processos físico-químicos que acontecem no estado normal, certo? Como que a fisiologia está organizada? Bom, a gente tem vários níveis de organização e esses níveis vão desde os mais básicos até o mais complexo, que é o nosso organismo. O nível mais básico, como a gente sabe lá da química do ensino médio, são os átomos, né? Na verdade, temos estruturas até menores que os átomos, né? Mas isso é momento para uma outra discussão do próximo capítulo, inclusive. Os átomos, eles se unem através de ligações químicas, formam moléculas, e as moléculas, o conjunto de moléculas formam o que a gente chama de célula. E a célula merece destaque já. Por quê? Normalmente não. Eu não vou dizer que a gente vai negligenciar moléculas e átomos, tanto que o próximo capítulo vai dar uma atenção especial a elas. Mas o objeto de estudo da fisiologia vai dar mais atenção a partir do nível celular. Por quê? Porque a célula é a menor estrutura que o nosso corpo tem capaz de realizar processos vitais. Por exemplo, a gente tem células cardíacas, que são os cardiomiócitos, que têm determinadas funções no coração. A gente tem células hepáticas, que são os hepatócitos lá no fígado, que vão ter determinada função. Então, uma única célula ela já é capaz de realizar algum tipo de função. É a menor estrutura que já consegue realizar algum processo vital. Então, a fisiologia, como estuda os processos vitais, como estuda o funcionamento orgânico, já é capaz de estudar a nível celular. Pô, quando a gente tem um conjunto de células que tem funções muito parecidas, essas células se juntam e formam um tecido. O conjunto de tecidos vão formar o que a gente chama de órgão, e o conjunto de órgãos formam um sistema, podem formar um sistema. Ao todo, a gente tem 10 sistemas, né? Eu vou dizer cada um deles aqui resumidamente. O primeiro sistema é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar nada mais é do que a pele. E a pele, ela tem como função a proteção do que é você e o meio externo. Então pensa na pele como se fosse uma grande casca para proteger tudo que está dentro de você e o meio externo. Tá? Então a pele é uma grande capa protetora mesmo. Sistema endócrino e nervoso, eu vou deixar por último, tá? Só avisando aqui, vou avançar logo para o circulatório. O circulatório
é o seguinte, ele vai ser formado primeiro por uma grande caixa, por uma grande bomba de caixa d'água, que a gente chama, né? Que é o nosso coração. O coração, ele nada mais é, como eu falei, de uma grande bomba que vai bombear um líquido chamado sangue, certo? E aí esse líquido, esse líquido, ele é repleto de substâncias, como por exemplo oxigênio, glicose, e esse sangue ele vai ser transportado juntamente com essas substâncias através de canos, né, que são os vasos sanguíneos, que podem ser de dois tipos, artérias e veias. Então o coração bombeia o sangue pelos vasos sanguíneos para poder fazer o transporte de substâncias ao longo de todo o nosso corpo. Então, por isso o nome sistema circulatório ou ainda sistema cardiovascular, certo? Um outro sistema também que a gente tem é o digestório, a gente tem estômago, a gente tem intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, são órgãos aí que fazem parte do sistema digestório. E o sistema digestório ele é responsável principalmente pela conversão do alimento. Então, diariamente a gente se alimenta, só que a gente converte esse alimento em algo diferente do que vinha a ser ele de fato, né? Então, o sistema digestório ele converte o alimento e aquilo que não foi convertido, aquilo que não for aproveitado, vai ser eliminado sob forma de resíduo, vai ser excretado, certo? A gente também tem o sistema imune. O sistema imune, a gente tem como representantes, por exemplo, o timo, temos o baço, tem os linfonodos. Para que serve o sistema imune? Né? É um sistema muito importante para o nosso corpo, que realiza principalmente a defesa do nosso corpo. É através do sistema imune que a gente tem células especializadas no combate a micro-organismos, a qualquer tipo de mecanismo agressor externo, uma, uma agressão ao nosso corpo, enfim, tudo aquilo que vem a agredir o seu organismo vai ser combatido, vai ser lutado, né? Vai ser evitado até também pelo sistema imune, tá? Outro sistema também é o músculo esquelético, como o nome já fala, é um sistema composto por músculos esqueléticos e ossos também, e é um sistema que é responsável pela nossa sustentação e também a nossa movimentação, tá? A gente também tem o sistema reprodutivo, que a gente tem, por exemplo, os óvulos, testículos, ovários, ou seja, estruturas reprodutivas que são responsáveis por uma única função. Uma única não, né? Mas a principal, perpetuação da espécie. Então é para isso que serve o sistema reprodutivo. A sua principal função seria essa. Um outro sistema também é o respiratório, que a gente tem, por exemplo, o nariz, temos a traqueia, os pulmões, né, as vias aéreas como um todo. Temos as vias aéreas superiores e as inferiores. E para que serve o sistema respiratório? Bom, o sistema respiratório ele faz a troca de gases entre o meio externo e o meio interno. Temos vários gases aqui na atmosfera, né? Mas os principais, quando a gente fala de fisiologia, que são de grande interesse para a gente, é o oxigênio que você inspira e o CO2, o gás carbônico que você vai expirar, que você coloca para fora, tá? Então é para isso que serve o sistema respiratório. A gente também tem o sistema urinário. O sistema urinário é um sistema muito importante que realiza a manutenção hidroeletrolítica. Hidro vem de água, eletrolítica vem de eletrólitos. Então é um sistema responsável por manter níveis ótimos de água e de íons como o Na+, o Cl-, e aí se esses líquidos ou eletrólitos estiverem em excesso, a gente vai eliminar sob forma de excreta, sob forma de urina. E como representantes a gente tem rins e bexiga, né? Bom, eu disse que ia deixar o sistema endócrino e o nervoso por último. Bom, o sistema endócrino e o nervoso possuem a mesma função, tá? É a função de coordenar a função corporal, ou seja, todas essas funções que eu falei para vocês, elas vão ser coordenadas, elas são moduladas pelo sistema endócrino e pelo sistema nervoso. Ok, mas qual que é a diferença se ambos os sistemas fazem a coordenação da função corporal? Basicamente não, tem muitas funções, tem muitas diferenças entre eles. Mas a mais básica para você começar o estudo é entender que o sistema endócrino ele faz a modulação através de mediadores químicos chamados hormônios, enquanto que o sistema nervoso faz essa modulação, essa coordenação por
mediadores químicos chamados de neurotransmissores. Tá? Então, sistema endócrino, hormônios, sistema nervoso, neurotransmissores, certo? O sistema nervoso é mais uma ação a nível, digamos assim, é uma ação mais rápida, é uma ação mais especializada, porque realmente é o nervo que vai atuar em uma determinada estrutura. Já o sistema endócrino é uma ação que, embora demore um pouco mais para acontecer, ela é muito mais impactadora. Pequenas dosagens, pequenas quantidades de hormônios já são suficientes para gerar grandes impactos no seu corpo, tá? Não que o sistema endócrino não possa ser tão especializado, tão local, né? Tem uma ação tão local como o nervoso, mas basicamente essas são algumas diferenças que temos entre eles, certo? Então é assim que está estruturada a fisiologia, que a gente vai ver aí ao longo desses capítulos todos. Uma coisa importante também que eu acho interessante trazer para vocês é esses dois conceitos aqui, ó, que a gente vai ver muito ao longo do livro. Oma. Sempre que você vê uma palavra e, e logo na sequência dela você vê o oma, significa conjunto. Então, quando vocês veem, por exemplo, o que é genoma? Genoma vem de gene. E oma, conjunto. Então, é o conjunto de genes, é o lote gênico daquele ser. Se eu falo de proteoma, próteo vem de proteína. Então, e o oma, conjunto. Então, conjunto de proteínas, entende? Então, isso é oma. E quando eu falo de ômica, nada mais é do que o estudo do oma. Então, se eu falo de proteômica, eu falo do estudo do proteoma, o estudo do conjunto de proteínas daquele ser. Se eu falo de genômica, eu estou falando do estudo do conjunto de genes daquele ser, o estudo do genoma. Tá? São conceitos importantes que você precisa saber, porque eu não vou ficar sempre explicando isso, é importante que você já saiba o que significa o oma e o que significa o ômica, certo? Uma coisa importante também a respeito da fisiologia é a diferenciação de dois termos muito importantes, função e mecanismo. Tá? Coloquei aqui para vocês. Função é sempre a ideia do porquê, enquanto que mecanismo é sempre a ideia do como. Função é o seguinte, é você entender o porquê uma coisa ocorre. Por exemplo, você urina diariamente. Por que você urina diariamente? Dando uma pesca aqui, né? Você urina diariamente para ter uma manutenção hidroeletrolítica, certo? Isso é porque você urina. Mas como que ocorre o processo de formação da urina? Aí já passo para uma abordagem mecanicista, ou uma abordagem que quer saber como as coisas ocorrem. Enquanto que na função é uma abordagem mais teleológica. Por que eu estou falando isso? Né? Porque às vezes no estudo, até o próprio Silverton traz isso, muitos estudantes acabam confundindo esses termos e aí vocês embolam o estudo e tornam o estudo muito mais complicado do que deveria ser. Antes de você querer estudar qualquer coisa, é essencial você entender o porquê de uma coisa acontecer. Antes de você começar a estudar sistema cardíaco, é importante você entender por que o coração tem que bater, por que a artéria tem um calibre maior do que o da veia, por que nós temos isso, por que nós temos aquilo, enfim. Você precisa entender primeiramente o porquê de uma coisa acontecer. E aí depois você parte para como aquela coisa ocorre. Isso é muito importante você saber dividir isso ao longo do seu estudo. Tá? É a questão, como eu falei, da abordagem teleológica e da abordagem mecanicista. Por fim, a gente tem a divisão da fisiologia em vários temas. Né? No caso do Silverton, ele trabalha, né, através de 4 temas. O primeiro tema seria esse, estrutura e função. Então, é sempre você saber que a anatomia, isso talvez não seja novidade para ninguém, mas a anatomia, a morfologia, a histologia, ela normalmente não, ela está ligada à fisiologia. Quando eu tenho alguma alteração a nível morfológico, normalmente eu tenho uma alteração a nível fisiológico. Se uma célula aumenta muito, se uma célula está muito pequena, ou se eu tenho um órgão muito grande, um órgão que saiu do local, com certeza, eu não vou dizer com certeza porque na biologia nada é 100% certo, mas muito provavelmente a sua função vai ser alterada. Tá? Então sempre tenha em mente de fisiologia
ela trabalha junto com a morfologia. Tá? Por mais difícil, por mais que muitas pessoas não gostem de estudar morfologia, tem que estudar juntos, porque realmente não tem como você isolar esse estudo. E o Silverton ele traz um pouco disso nesse tema a respeito das interações moleculares. As interações moleculares elas são muito importantes porque elas são a base de todo estudo, né? Antes de você entender como uma célula faz tal coisa, ou como você tem tantas sinalizações ao longo do seu corpo, você precisa entender que as moléculas elas se interagem uma com a outra. Inclusive, o próximo capítulo dá um foco bastante a isso. A questão de as forças entre as ligações, as forças das ligações, as forças entre uma molécula e outra. Tudo isso é uma coisa que vai facilitar o seu estudo. Tá? E também um outro conceito muito importante que eu achei para trazer aqui para vocês é o de compartimentalização. Ou seja, todo o seu corpo, e isso não é só a nível orgânico não, tá? Tipo, o seu corpo é organizado em sistemas, mas até a nível mais básico o seu corpo é compartimentalizado. Aí um exemplo disso é até com as células. Você vê que as células elas têm compartimentos específicos que são organelas. Você tem ribossomos, que vai fazer a síntese proteica. Você tem mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Você tem complexo de Golgi, que vai fazer o empacotamento de alguma proteína. Enfim, a célula em si ela é um grande local de trabalho em que vários compartimentos vão atuar em torno do bem-estar da célula, da sobrevivência da célula, da maturação da célula. Então, desde o nível celular mesmo, até o nível orgânico, até o nível mais macro, você vê que as suas estruturas elas são compartimentalizadas. E para que isso? Justamente para aumentar a eficácia do trabalho. Né? Pensa, por exemplo, que se você estivesse no trabalho e não tivesse uma organização setorial, se o setor A não fosse responsável pela função A, se o setor B não fosse responsável pela função B, se eu simplesmente chegasse e fizesse o que eu quisesse, seria uma grande bagunça. Então o seu corpo, ele pensa dessa forma, tá? O seu corpo, nunca esqueça disso, ele é uma grande máquina que trabalha em prol da sua sobrevivência, em prol da sua reprodução. Então, o que o que seu corpo puder fazer para poder tornar o trabalho mais eficiente, ele vai fazer, tá? E a compartimentalização é um processo essencial nisso. Um outro conceito, um outro tema também que a gente vai trabalhar é de energia. Para você poder fazer tudo isso, né, você tem muitas e muitas células, muitas estruturas ao longo do seu corpo, você precisa de energia. É por isso, inclusive, que você se alimenta, porque a sua única fonte de energia química vai ser a alimentação. Né? Nós somos seres heterótrofos, então a gente só vai adquirir essa energia através da alimentação, certo? Um outro conceito que aqui eu acho a base da fisiologia é o fluxo de informação. Para você poder ter coração batendo, para você poder ter artéria conduzindo sangue em uma determinada pressão, tudo isso é importante, ocorre mediante um fluxo de informação, certo? Normalmente, a gente tem um fluxo de informação. Normalmente não, a gente tem um fluxo de informação a nível celular. Então as células elas se comunicam umas com as outras através de sinalizações autóctonas, né? Paráquinas, endócrinas. Então tudo isso a gente vai ver, tá? E por fim, o último tema é a homeostasia, que eu vou dar uma atenção mais especial porque o Silverton dá uma abordagem mais especial para ela nesse capítulo, tá? Então eu vou pausar aqui o vídeo e vou continuar no próximo.